Como funciona o conceito de alavancagem na corretora OKEx na Perpetual Swaps? Então vamos para a tela do meu computador que eu vou explicar. Então a alavancagem é uma técnica utilizada no trading que basicamente você consegue fazer uma entrada com um dinheiro que você não tem, a fim de multiplicar a rentabilidade da operação, aonde sempre o risco acompanha o retorno. Então como é que funciona? Você pega um dinheiro que você não tem, sim, através de, entre aspas, um empréstimo. Vamos entender melhor. A alavancagem funciona como um empréstimo para investidores na OKEx Perpetual Swaps, aqui eu coloquei abreviado. Esse crédito é disponibilizado pela corretora. Por exemplo, imagine que você tenha 10 mil reais para investir. Na OKEx, o limite de alavancagem permitido em Bitcoin é de até 125 vezes. Mas nesse exemplo, vamos utilizar uma alavancagem de 5x. Isso significa que você poderá realizar uma entrada em uma operação com 50 mil reais. Então, a alavancagem 5x significa que é 10 mil vezes 5. Então, na verdade, você não vai estar realizando uma entrada com 10 mil reais. Você vai estar realizando uma entrada com 50 mil reais. Então, por isso que se chama operação com alavancagem. Você está alavancando. Essa estratégia pode ser utilizada para impulsionar os seus ganhos em um criptoativo. Afinal, investindo mais, você recebe mais. No nosso exemplo, se seus ativos tiverem 1% de lucro, ou seja, aumentou 1% depois da sua compra, se você estiver em long, então o cálculo será feito com o valor total de 50 mil reais. Ou seja, o seu lucro foi de 500 reais e não 100 reais. Porque a sua entrada, após ter colocado a alavancagem de 5x, com uma banca de 10 mil, então a variação que subiu, que nesse exemplo foi 1%, então 1% de 50 mil, você ganhou quanto? Você ganhou 500 reais, beleza? Porque 1% de 50 mil, você saiu com um capital de 50.500. Você vendeu, então agora você tem a diferença que é 500 reais. Só que da mesma forma, no entanto, se os seus ativos derem prejuízo, você precisará pagar a diferença do valor total. Isso é 500 reais. É possível alcançar ótimos resultados com a alavancagem. No entanto, como se trata de um método de alto risco, é uma estratégia mais adequada para investidores experientes e de perfil arrojado. Então tem que tomar bastante cautela, tem que estudar. Beleza? Vamos seguir aqui. Como funciona? Ao investir com a alavancagem, você paga ou recebe apenas o correspondente à oscilação do ativo. É por isso que ao investir 50 mil, como no nosso exemplo, você recebe 500 e não 50.500. Isso significa que você não precisa contar com um valor integral no momento da aplicação. Apenas uma margem, que no caso é a sua banca. Isso é chamado de margem de manutenção, garantia. Trata-se de uma quantia suficiente para arcar com a oscilação do ativo. Como o nome já diz, essa quantia é apenas uma garantia, ou seja, você só precisará utilizá-la caso tenha algum prejuízo. Então a margem de garantia é o seu capital, beleza? Efetivamente, você pegou o dinheiro emprestado com a sua corretora, no exemplo 50 mil, aplicou a quantia total em criptomoedas, vendeu os ativos no mesmo dia, com uma valorização de 1%, 500 reais, pagou no mesmo dia o empréstimo para a corretora, 50 mil, ficou com o lucro da operação, 500 reais, beleza? É importante dizer que há taxas, você paga a taxa na compra e você paga a taxa na venda. Então esse exemplo aqui eu não coloquei as taxas, mas sempre vai incidir taxas, beleza? Vai variar se é uma ordem taker ou uma ordem make, ok? Indicadores chaves da alavancagem. Nível de alavancagem, então você pode estar brincando na ferramenta lá, colocar um X até 125x. Quanto maior a alavancagem, mais próximo do seu preço de entrada fica o preço de liquidação. Então, o nível de alavancagem representa o quanto você está alavancado. Quanto maior a alavancagem, maior o risco e maior retorno. Saldo de margem é a sua conta de trading. Se você estiver no modo cross, se você estiver no modo isolado, vai ser só o valor da sua entrada.
O saldo de margem é o saldo da sua conta da OKEx Perpetual Swaps, incluindo o PNL, lucro e perda não realizado. Portanto, seus lucros e perdas farão com que o valor do saldo de margem mude. Margem de manutenção é o capital de entrada. A margem de manutenção é o valor mínimo de garantia que você deve manter para que as posições de trading permaneçam abertas. Se seu saldo de margem cair abaixo desse nível, você receberá uma chamada de margem. Margem call. Isso aqui você vai receber um aviso no seu e-mail pela OKEx, avisando que está chegando próximo do seu preço de liquidação. Você recebe via e-mail. É bem interessante porque isso vai te notificando. Solicitando que adicione mais fundos à sua conta, ou será liquidado. Nesse caso aqui, se você entrou com margem cruzada, você vai ter que realizar uma transferência com mais dinheiro para sua conta de trading, tá? Agora, se você entrou com uma margem isolada, vai ter que clicar no botãozinho de mais ali e colocar mais dinheiro para você estar deixando o preço de liquidação mais distante, tá? Solicitando que adicione mais fundos à sua conta, ou será liquidado. A maioria das exchanges de criptomoedas liquidará o seu saldo. Em outras palavras, a margem inicial é o valor que você compromete ao abrir uma posição, e a margem de manutenção refere-se ao saldo mínimo necessário para manter as posições abertas. A margem de manutenção é um valor dinâmico que varia de acordo com o preço de mercado e com o saldo da sua conta garantia. E por último, o último indicador, que é a métrica de taxa de liquidação. Se o valor do saldo de margem cair abaixo do valor da margem de manutenção, sua conta de futuros pode estar sujeita à liquidação. Na OKEx, a liquidação ocorre de diferentes formas, de acordo com o risco e a alavancagem de cada usuário, com base em suas garantias e exposição líquida. Quanto maior a posição total, maior será a margem exigida. Note que quando sua conta é liquidada, você perde toda a sua banca se você tiver feito a margem cruzada, ou toda a sua posição, a sua entrada, se você tiver feito a margem isolada. E você pagará taxas adicionais. Então, quando você é liquidado, você ainda paga taxas adicionais. Então, por exemplo, se você for liquidado com uma margem isolada, você ainda é cobrado taxas, ou seja, é retirada ali da sua margem cruzada taxas adicionais que podem chegar até 15%, se não me engano. E se você for liquidado com a margem cruzada, se você tiver um outro criptoativo, é retirado dele também. Então tem que prestar muita atenção, porque há taxas mesmo quando você é liquidado. Para evitar isso, você pode fechar suas posições antes que o preço de liquidação seja atingido, uso do stop, ou adicionar mais fundos ao seu saldo de garantia, transferir mais dinheiro para a conta margin cross ou para a perspectiva entrada na margem isolada, fazendo com que seu preço de liquidação se afaste ainda mais do preço de mercado atual. Então vamos lá, vantagens e desvantagens de operar alavancado. 3 vantagens de fazer alavancagem: oportunidade de obter os mesmos resultados que grandes investidores possuem, mesmo sem muito capital para investir. Possibilidade de ótimos ganhos em curtíssimo prazo. Em caso de liquidação, você não perde o montante alavancado, e sim o seu saldo de margem. Ou seja, se você entra com um capital de 10 mil com uma alavancagem em 5x, você vai estar, na verdade, realizando uma entrada com 50 mil. Só que seu prejuízo não é 50 mil, é só capital que você realizou ali a entrada, ou seja, a sua margem, beleza? Ou seja, o seu saldo de margem. E também você não fica endividado, tá? 3 desvantagens de fazer alavancagem. A alavancagem não aumenta apenas o potencial de lucro, mas também o de prejuízo. Ou seja, você pode obter rendimentos melhores, mas também perderá mais dinheiro se os resultados forem diferentes do esperado. As taxas se multiplicam conforme o nível da alavancagem. Então, se você entrou com 10 mil e colocou a alavancagem em 5x, na verdade, a sua taxa que você vai estar pagando é com a alavancagem e não sem alavancagem. Ou seja, se você entrou com 10 mil, colocou a alavancagem em 5x, realizou uma compra, a sua taxa que você pagou foi de 50 mil reais e não de 10 mil. Então tem que prestar atenção nisso aí. O manejo de riscos nesse tipo de operação exige maior entendimento do mercado financeiro. É possível, inclusive, que o investidor acabe por perder todo o capital investido. Essa é uma estratégia para perfis arrojados. Então você tem que assumir o risco do que você estiver fazendo na corretora OKEx Perpetual Swaps. Você deve gerenciar bem o risco, colocar stop. Nunca entre com alavancagem sem stop, senão você corre o risco de ser liquidado, beleza?
E agora vamos na prática, eu vou explicar como é que funciona a alavancagem aqui, os indicadores. Primeiro, você deve certificar que você está com dinheiro aqui na conta de trading. Então, ó, vamos ver aqui se eu estou com dinheiro na conta de trading, conta de fundos. Eu estou com 8 mil dólares, vou transferir aqui 8 mil dólares. E agora vamos ver quanto que eu tenho na conta de trading, 54 dólares. Aqui você vem, ó, clica aqui em Perpetual Swaps e pronto, tá? Aqui você já está apto para realizar uma entrada, beleza? Vamos entrar aqui com uma criptomoeda Solana. Então estou com 54 dólares aqui na Solana. Vamos ver se eu estou na Perpetual Swaps. Estou aqui, ó, modalidade perpétuo. Então, ok. Alavancagem, indicador alavancagem. Vocês podem mudar aqui, ó. Aqui que vocês mudam a alavancagem. Vamos agora falar sobre o indicador saldo de margem. Saldo de margem é isso aqui, ó. É o valor que você tá na conta de trading, beleza? Na conta de trading. Agora vamos realizar uma entrada de 50 dólares aqui, ó. Vamos realizar uma entrada com 40% mercado. Vou comprar. Pronto, realizei aqui uma compra com 3 Solanas. Meu preço de liquidação tá zerado, porque eu tenho mais margem aqui, ó. Eu tenho uma margem de sobra. Agora eu vou fechar. Vou colocar uma entrada aqui, uma alavancagem de 5x. E eu vou realizar aqui uma operação de long. Então vamos lá. Pronto, realizei aqui uma compra com Solana com alavancagem de 5x. E esse capital que eu entrei aqui, ou seja, uma compra parcial, isso aqui eu chamo de margem de manutenção. Aqui é o saldo de margem. Vou realizar aqui uma venda. Vou colocar aqui no modo isolado, 50%. Aqui, ó, realizei uma compra com Solana, margem isolada. Esse valor aqui, ela é a margem de manutenção, tá? É a margem de manutenção. E o que sobrou é o saldo de margem. Se eu for liquidado aqui, eu só perco essa margem de manutenção. Se a liquidação estiver próxima, se o preço de liquidação estiver próxima, eu tenho que colocar mais dinheiro aqui na margem de manutenção, beleza? Então é isso, espero que tenham gostado dessa videoaula de como é que funciona a alavancagem.